Meus irmãos, minhas irmãs, sempre falar sobre a morte é difícil, é pesado para todos nós, porque todos nós temos a experiência da dor, da morte de pessoas queridas. Todos nós já vivenciamos isso. E cada pessoa é diferente. Ninguém pode dizer, mas já morreram tantos da tua família, você já nem sente mais. Claro que sente. Cada pessoa é uma pessoa. E a morte de cada pessoa é misteriosa para cada um de nós, e além de misteriosa, é dolorosa. Fica uma ausência, a presença de uma ausência que machuca, que nos faz pensar muitas coisas e, entre outras tantas, pensar na nossa própria morte. Nós também teremos que passar por ela. Nós também um dia concluiremos a nossa caminhada. Nós não sabemos quando, nem sabemos de que forma será, mas todos nós um dia seremos lembrados e rezarão por nós no momento em que nós adormecermos para esta vida. E é interessante lembrar que os primeiros cristãos não falavam de morte, eles falavam de adormecimento. Tanto que a palavra grega cemitério quer dizer dormitório. Cemitério em grego é dormitório, onde estão os adormecidos. Há um poeta brasileiro que diz que os adormecidos estão encantados. Estão encantados. Estão adormecidos aqui para a nossa existência, mas despertos para viver mergulhados na misericórdia de Deus. Como será isso? Nós não sabemos. Paulo nos diz, os olhos jamais contemplaram, ninguém pode explicar o que Deus tem preparado para aqueles que em vida o amar. Nós não sabemos, mas nós cremos. Nós não cremos só no que sabemos, mas crendo, vamos construindo essa sabedoria de que a vida não acaba, não termina, e que nós voltaremos para a origem de toda a vida, o amor de Deus. E pelo amor, as pessoas que passaram pela nossa vida são imortais. O amor nos torna imortais. Quem ama não morre jamais. Vive em nós. As pessoas que nós amamos vivem em nós e vivem para sempre. A morte deve ser, como se espera, natural. Nós não queremos a morte pela brutalidade, pela violência. Não queremos a morte nas chacinas. Não queremos a morte nos tiroteios, nas balas perdidas. Não queremos a morte pela fome, pela sede, pela negligência, pela medicação que virou comércio. Hoje, grandes potências são os laboratórios, que ganham muito em cima da doença. É impressionante. Até está tendo agora uma novela que mostra o remédio falsificado. Se está mostrando é porque está acontecendo. É porque está acontecendo, é porque faz parte da vida do nosso povo. Não é uma ficção. A arte não é uma ficção. A arte muitas vezes retrata o que nós estamos vivendo. A comercialização da vida. Por que nós adoecemos? E adoecemos tão rapidamente? Porque esse adoecimento é fabricado. É um adoecimento
de comermos tanto alimento contaminado, de respirarmos um ar extremamente poluído, de ingerirmos água envenenada, de comermos frutas e legumes e cereais marcados pelo agrotóxico. Hoje o Brasil é campeão de utilização de agrotóxico que envenena o alimento. Deus quer isso para nós, que comamos alimentos envenenados, contaminados, que respiremos o ar poluído, que utilizemos a água envenenada, contaminada, que mata os peixes, que mata a vida. Celebrar o dia de finados é saber que nós temos que adormecer e concluir a nossa vida aqui, mas que esse adormecimento não pode ser provocado. Eu não posso, por causa do lucro e da vantagem, causar a morte do outro, ser insensível à morte do outro. Eu não posso, por classe social, achar que matar os pobres é faxina. Nós vivemos uma ordem jurídica, e se fala muito do Estado democrático de direito, onde não pode haver execução sumária. Nós não podemos aceitar a morte provocada, a morte fabricada, a morte planejada. A morte, a igreja assim propõe, desde a concepção até a morte natural. Não a morte provocada. Nós rezamos por todos os falecidos, mas a presença dos falecidos nos cobra se eles concluíram a vida por omissão nossa, por engendramento de um sistema de morte e não de vida. Concluir a vida num sistema de vida é natural. Concluir a vida provocada por um sistema de morte é pecado, é maldade. Fabricar a morte de etnias, como os palestinos, como vários grupos na África, e aqui os pobres, a mistanásia, a morte social. Nós temos a ortotanásia, a eutanásia, mas temos também a mistanásia. A mistanásia é a morte social, provocada pela pobreza, provocada pela miséria, provocada pela injustiça, provocada pelo Estado violento que mata, ao invés de garantir a vida pela educação, pela saúde, pelo esporte, pelo lazer, por ter moradia. O ano que vem a nossa campanha da fraternidade é sobre moradia. É um direito fundamental. A chacina no Rio de Janeiro não aconteceu na Zona Sul. Aonde foi que aconteceu? Há uma cartografia da morte. É preciso ver aonde a morte está localizada geograficamente. Aqui na cidade de São Paulo, quem nasce no Jardim São Luís ou na cidade Tiradentes vai viver menos. Como no Rio, quem nasce no Complexo do Alemão ou da Penha vai viver menos. Por que será que isso acontece? E há quem diga que a culpa é das mães, que as mães que não educaram seus filhos. Há quem diga barbaridades que justifiquem a violência.
E se o crime organizado existe, nós temos que saber que crime organizado significa aquele que tem participação de agentes do Estado. Esse é o conceito de crime organizado. Crime organizado não é porque o chefe da facção criminosa tem e-mail, tem secretária, tem WhatsApp. Não é isso que torna o crime organizado. O que torna o crime organizado é a participação de agentes do Estado. O crime organizado surge da onde? Da ausência do Estado, da ausência de respostas que sejam dignas para garantir que todas as crianças e jovens tenham acesso ao esporte, ao lazer, à educação, à moradia, que suas mães não vivam o abandono, a solidão, sem ter como alimentar os seus filhos. Nós não chegamos a essa situação de repente. Nós não fomos dormir todos com dignidade e acordamos de repente com o crime organizado. Tudo isso faz parte de uma longa história, de uma história que vem de muito tempo. O próprio Rio de Janeiro, com toda a beleza, com toda a exuberância da natureza, com toda a bondade das pessoas que lá residem, tem uma história. Os morros, os complexos não surgiram do nada. Surgiram de escolhas que se fizeram. Ninguém fica pobre e tem todos os seus direitos negados num piscar de olhos. No Brasil, a mobilidade social se dá em 9 gerações. Cada geração são 25 anos. Então, quem nasce pobre vai morrer pobre. E o que se oferece para os pobres são migalhas para que eles se mantenham pobres. Ah, mas tem o caso X, o Y e o Z. São tão poucos que a gente sabe até contar quantos são. A maioria é presa fácil do tráfico. Quem é que ganha com o tráfico? Aonde estão os magnatas das drogas? Tudo isso no dia de finados nos faz pensar, porque nós não podemos naturalizar a morte violenta. E não podemos dizer, foi vontade de Deus. Não é vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos tenham vida e vida plena. Essa é a vontade de Deus, manifestada em Jesus. Por isso que ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Nós ressuscitaremos com Jesus e vivemos e temos que viver com ele. Jesus também foi condenado e morreu muito precocemente pela maldade. Jesus não morreu de morte natural. Jesus foi executado porque incomodou os poderosos, incomodou aqueles que queriam dominar pela religião e pelo poderio econômico, que no caso de Jesus se uniam numa mesma coisa. Então nós não podemos celebrar o dia de finados olhando para Jesus crucificado sem nos compadecermos e sem nos indignarmos diante de tanta opressão, de tanta violência. Santo Agostinho diz que a esperança tem 2 filhas,
a indignação. E nós estamos indignados de ver a morte banalizada e festejada, e a morte imposta de maneira violenta pelo Estado, que deve de proteger as pessoas e não executá-las, e que deve garantir àqueles que cometem delitos julgamento dentro do Estado democrático de direito. E a outra filha da esperança é a coragem de dizer: não aceitamos nenhuma chacina, não aceitamos execução de ninguém, queremos que todos vivam uma vida digna. Amém.